A física quântica é uma física de mistérios. É tão fantasmática, é a fenomenologia quântica, que as pessoas naturalmente têm o direito de duvidar. É compreensível. É esperável que as pessoas duvidam sobre física quântica. Tão misteriosa ela é. Não é intelectualmente sensato, pois, nós esperarmos que uma pessoa acredite de pronto quando nós falamos sobre os mistérios da física quântica. É lógico esperar que ela duvide. Essas pessoas, nós temos que compreender que quando nós falamos de física quântica, quando eu falo para você sobre física quântica nos meus vídeos, quando você lê nos livros, você e as pessoas são arrancadas do mundo real, são arrancados dessa realidade onde as coisas ganham significado e sentido, com as quais nós interpretamos e decodificamos o mundo. Física quântica, ela nos tira essa possibilidade. As pessoas têm o direito de duvidar quando nós falamos sobre física quântica. Direito de duvidar. Depois nós vamos ver que não é a dúvida pela dúvida, a dúvida pela dúvida. Não se trata disso. Eu lembro aqui muito bem e quero falar sobre este assunto. Um filósofo e teólogo alemão, Nicolaus de Cusa, né? Ele morreu no final do século XV, desculpa. Foi um grande engenho intelectual da Idade Média, do final da Idade Média, já pertenceu à transição, na fase do humanismo. Quando ele estudou Deus, quando ele construiu a sua teologia, e diante do mistério de Deus, diante da grandeza, diante da complexidade da natureza de Deus, ele disse que é natural a pessoa ignorar. Ele desenvolveu um termo, docta ignorantia. Nicolaus de Cusa quis dizer que é natural que nós sejamos ignorantes sobre a natureza de Deus, tão grande que é o mistério. E isso pode ser aplicado também à física quântica. Afinal de contas, as leis que regem a física quântica servem também para reger a realidade do nosso cotidiano. Essa realidade onde nós vivemos, onde nós construímos a nossa vida, onde nós precisamos de curas de doenças, onde nós concretizamos os nossos projetos, superamos as nossas deficiências. Será que essas leis da física quântica, aquelas leis que regem as coisinhas tão pequenininhas, regem também os nossos problemas? As leis da física quântica, de fato, agora esqueça esse falatório aí, porque se ouve falar muitas bobagens também. Mas, cientificamente falando, as leis da física quântica servem como ferramentas para resolver problemas. Algum dia você já teve uma evidência vinda de um físico? Ou você só ouviu falatórios por aí? Aqui é o momento agora. Será que as leis da física quântica servem para concretizar projetos? Para curar doenças? Quando e como esses processos garram na nossa vida? Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Para operar e atuar sobre nós. Existe, de fato, efetivamente, evidência científica de que eu posso me servir da física quântica para resolver problemas na minha vida prática? Que tipo de respostas os físicos têm verdadeiramente científicas por dentro da física quântica para responder estas perguntas?
Aqui vem a parte boa. Sim, essa resposta é positiva. Os físicos têm uma resposta para provar que você pode utilizar as leis da física quântica na sua vida real. Princípio da simetria. Vamos dar uma definição assim bem legal para você compreender bem o que é simetria, porque em todos os livros de física quântica, os autores falam sobre o princípio da simetria. E você não terá uma compreensão lúcida e clara a respeito das provas de que a física quântica funciona na sua vida prática se você não entender o princípio da simetria. E você vai entender fácil. Uma coisa é simétrica quando existem proporções entre as suas partes. Por exemplo, se você tem um círculo e você traça no meio, você tem duas porções iguais. Você tem duas partes iguais. Então, essa é uma figura simétrica. Se você tem um quadrado e faz uma cruz no meio, você tem quatro partes iguais. Existem proporções. Então, este quadrado também é simétrico. Isso é uma definição bem ligeira, né, para você entender. Os físicos, eles constatam que existem simetrias na natureza. Por exemplo, tem aquilo que nós chamamos de simetria T. Ou seja, as leis do universo, as leis físicas, elas são válidas para qualquer época, no presente, no passado, no futuro. As leis que regeram, a termodinâmica que regeu o princípio lá no Big Bang é a mesma termodinâmica de hoje. Nós chamamos de simetria T. São as leis físicas servem para todas as épocas. Nós temos a simetria P, né, que é chamada de paridade, mas na verdade é a simetria no espaço. As leis físicas, elas são as mesmas para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, que é um outro tipo de simetria. Onde qualquer lugar do espaço que você for, mesmo lá na constelação de Órion, você ferve 1 litro de água com 100 graus nas mesmas condições físicas aqui no nosso planeta. Tem a simetria C, que é a invariância no campo eletromagnético, que é uma coisa mais complicada aqui. Só para você ficar sabendo que quando nós físicos damos garantia para você de que as leis do universo valem para a micro-realidade e para a macro-realidade, para você, de fato, ficar convicto de que este curso lhe dá um fundamento realmente científico. As leis do universo, portanto, são simétricas. Elas se aplicam a qualquer coisa, em qualquer época e em qualquer lugar. Elas não mudam, elas são invariantes. Elas atuam sobre todas as coisas, sobre formigas, sobre montanhas, sobre fogo, sobre água, sobre o organismo humano. Não existe distinção. Com base nisso, o universo não poderia ser assimétrico em relação à física quântica. As leis quânticas não poderiam ser uma exceção. Isso não condiz com a lógica do universo. Então, o princípio da simetria é uma evidência de que as leis que regem a micro-realidade, a realidade quântica, regem também a sua vida, onde você constrói o seu projeto de felicidade, onde você cura a sua úlcera e onde você luta para ser um sucesso na sua empresa, para ter um bom relacionamento e por aí afora. Um exemplo aqui. Quando nós falamos em leis quânticas, leis que regem a realidade quântica, nós estamos falando sobre coisas
mal assombrada. Por exemplo, lembra-se do primeiro grau, no segundo grau, aliás, quando você estudou lá a biologia, né? O calor, aquele calor gerado no trifosfato de adenosina, que lá no mitocôndrias, lá no interior da célula, aquele calor não é um calor mal assombrado, não é um calor esotérico, é o mesmo calor da panela de pressão, tá certo? É o mesmo calor do ferro elétrico. Isso chama-se simetria. Serve para macro-realidade e serve para micro-realidade. Por exemplo, a eletricidade que faz o teu coração bater produzindo diástole e sístole, essa é a mesma eletricidade do cortador de grama. É a mesma eletricidade do automóvel que você possui. Isso é princípio da simetria. Então serve para o coração, serve para o ferro elétrico, cortador de grama. A força gravitacional entre as estrelas, você imagina, né? Você imagina a nossa galáxia, que calcula-se que tem de 100 a 400 bilhões de estrelas, é como um enxame de abelha, essas coisas ficam amontoadas, elas não se dispersam. Por causa da força gravitacional. No centro de uma galáxia existe essa força gravitacional, não é uma coisa mal assombrada, não é uma força fantasma. É a mesma força que faz esse livro cair. É a mesma força que faz uma pedra cair. Princípio da simetria. Você vê um avião com toneladas e toneladas ser sustentado no ar, que é um fluido. Essa força que sustenta o avião é a mesma força que sustenta o pernilongo quando voa, o mosquito. A realidade, ela é descrita com a mesma inteligibilidade que a criou. O princípio causal inteligente que criou as leis rege todas as coisas, inclusive a física quântica. Lá no início, a teoria do Big Bang, embora essa teoria já está com os dias contados, mas vamos ficar aqui ainda. Acredita-se que no início teve uma partícula, tudo que o universo tudo que o universo contém, massa, força, energia, substância, gases, tudo, estava dentro de uma partícula microscópica do tamanho de uma dimensão de Planck, que logo você vai saber, uma coisa miúda. Então ali dentro tinha muita força, tinha muita massa. E naquele momento, tudo que existe hoje, pessoas, as leis que tem, as leis físicas, as árvores, o DNA, as matrizes, tudo isso já estava posto lá naquele grão, no início do Big Bang. Então, o Big Bang tinha o tamanho de um grão de Planck, portanto, era muito pequenininho, portanto, era quântico. Eu quero dizer para você que, no princípio, quando o universo surgiu, ele surgiu de leis de um ambiente quântico. Depois ele se expandiu durante 15 bilhões ou 13 bilhões e 800 milhões, conforme você queira, ficou grande nos nossos dias. Mas as leis que regem essas coisas grandes regeu também aquela realidade microscópica do Big Bang. Isso significa que as leis do universo têm origem quântica. Essas leis com as quais você trabalha. Inclusive as leis que atuam sobre a realidade quântica. Daí você conclui que a realidade humana, todo o conjunto da tua atividade, tudo aquilo que você faz, a nutrição, tudo é regido por leis quânticas. Porque a realidade humana é regida por leis quânticas, de origem quântica, né? Esta é a segunda evidência que nós físicos damos para você, para garantir que você pode utilizar as leis quânticas como ferramenta para resolver problemas, concretizar projetos, curar doenças. Primeiro, é o princípio da simetria. Segundo, são as origens quânticas das leis do universo que estavam presentes no Big Bang. A natureza, existe muitas simetrias
né? Esses xamãs, essas pessoas analfabetas, e no entanto fazem coisas admiráveis, pessoas que não têm nenhuma formação, eles têm a capacidade de observar simetrias, analogias, e aí eles constroem conhecimento. Isto explica aquilo que nós já falamos aqui, a frônesis, né? A doxa, que é o conhecimento das pessoas simples. Eles observam, eles descobrem simetrias. Isso explica porque tem tanta pessoa envolvida nesse grande falatório sobre física quântica. Explica também a competência, o sucesso de pessoas sem formação universitária, que têm uma trajetória, que têm uma carreira de vida extraordinária. Explica isso, porque eles se utilizam do princípio da simetria, mesmo não tendo diplomas. Você mesmo certamente, em muitas circunstâncias, você teve intuições, você teve visões, você teve compreensões, você fez coisas fantásticas, que nem mesmo você sabe de onde que vieram essas intuições. Princípio da simetria. Você foi buscar as leis que estão nas coisas, estão em você também. Neste curso aqui, nós damos essa garantia. Você vai aprender a utilizar o processo do colapso da função de onda para materializar projetos seus. Esta é a marca forte nossa. Essa é a promessa forte que nós fazemos. Você vai aprender a fazer isso sem mística. A utilizar, por exemplo, a correlação quântica para se conectar com pessoas, fatores, energias, coisas e lugares que são necessários para a realização do seu projeto. Você se conectar à distância, chamada correlação quântica. Utilizar o campo, a teoria quântica de campos, até para se proteger de influências, de vibrações. Nós vamos ver o problema das ressonâncias, a física das ressonâncias, que pode ser uma maldição e que pode ser uma bênção. Mas como é que você vai utilizar isso para se proteger de vibrações hostis, destrutivas, que são frequências incompatíveis? Em vez de fazer ressonância, dá dissonância. Você vai utilizar o tunelamento quântico, que é uma coisa extraordinária. Você vai ver que nós temos nódulos, nós temos núcleos, nós temos vórtices de energias infinitas dentro de nós, capaz de processar milagres, curar câncer terminal, tunelamento quântico. Nós vamos dar exemplo na física quântica, na física de partículas, né? O processo da desagregação do núcleo atômico, né? Quando as partículas entram em decaimento, e aplicado, por exemplo, nas enzimas colagenese, né? Como é que funciona o colágeno? Ali nós temos exemplos de tunelamento quântico, nós vamos falar sobre isso. A utilizar o efeito Zenon quântico, como é que você pode utilizar a sua mente para manter íntegro o processo do seu projeto, para não possibilitar que as suas atividades, os seus projetos se desfaçam, se desmoronem com as crises, com as dificuldades. Existe esse procedimento que nós chamamos de efeito Zenon quântico, para você ser um sucesso em tempos de crises e mudança. A lógica das simetrias possibilita qualquer um a utilizar as leis da física quântica.